Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Gênesis 25 versículo 1 a 26 versículo 16. A morte de Abraão. Abraão desposou ainda outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos, Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Joqusã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão transferiu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na gruta de Maquipela, próximo a Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu. Campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua esposa, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus continuou a abençoar sobremaneira seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao povo de Birlaai-Roi. Os filhos de Ismael. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Seus povoados e acampamentos passaram a ser chamados por seus próprios nomes. Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido à sua parentela. Seus descendentes estabeleceram-se na região que vai de Avilá a Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. A descendência de Isaque. Eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, também arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaque, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação: por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação, e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por esse motivo lhe deram o nome de Esaú. Em seguida saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto, do campo. E pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato: jura-me primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Isaque na terra dos filisteus. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos,
como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Quando os homens do lugar o questionaram sobre sua mulher, ele alegou: ela é minha irmã. Porquanto teve medo de revelar que era sua esposa, pois imaginou: os homens deste lugar podem me matar por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. Isaque já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaque e lhe indagou: na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem e na sua esposa morrerá. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano, colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Mateus 8 versículos 18 a 34. A prioridade do discipulado. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus domina as circunstâncias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então, os homens maravilhados exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus domina as forças do mal. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoninhados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então, os demônios imploravam a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Salmos 10 versículos 1 a 15. Deus ouve a oração do aflito e vence o mal. Porque, Senhor,
permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição. Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O infiel se gaba de sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo o que de fato pensa. Seus negócios têm contínuo sucesso, muito além da sua compreensão está a tua lei, por isso ele faz pouco caso dos seus adversários, pensando consigo mesmo, eu sou inabalável, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças, violência e todo tipo de maldade estão em sua língua. Põe-se de emboscada próximo aos vilarejos e às escondidas massacra o inocente. Fica à espreita como leão escondido, coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado, agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele espreita, se agacha, se encurva, e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos desamparados. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo, tu não me pedirás contas. Mas tu vês o sofrimento e a dor, e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso, pedes contas de sua crueldade, até que dela nada mais seja visto. Provérbios 3 versículos 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos.